Olá, está no ar mais um Direito Sem Fronteiras. Há 16 anos, os Estados Unidos sofreram o maior ataque terrorista do mundo. Integrantes do grupo Al-Qaeda sequestraram aviões e destruíram as Torres Gêmeas em Nova York. 2.753 pessoas que estavam a bordo das aeronaves e trabalhando nos edifícios morreram. Os norte-americanos apertaram o cerco aos terroristas, mas não foi o suficiente para impedir novos ataques, inclusive em outros países. Em agosto, espanhóis e turistas foram atropelados e mortos em Barcelona. Veja as imagens. Bom, além da Espanha, Inglaterra, Alemanha e França, por exemplo, também sofreram ataques terroristas. Aqui no estúdio do Direito Sem Fronteiras, para falar sobre isto, está Leiliane Rodrigues Correia, mestre em Direito Internacional. O programa recebe ainda o também mestre em Direito Internacional, Márcio Coimbra. Sejam bem-vindos ao Direito Sem Fronteiras. Eu começo logo perguntando, o que a gente pode considerar terrorismo? O que é um ato de terror? Os Estados Unidos vão defini-lo aí como uma conduta premeditada, ou seja, foi arquitetado anteriormente para causar terror em pessoas civis comuns, com o objetivo de chamar atenção para um movimento específico, chamar atenção para si, causando esse terror, repercutindo internacionalmente pelas mídias. E, no Brasil, essa conduta foi tipificada ano passado, em 2016, pela Lei 3.260. E ela vai falar sobre atos de discriminação, xenofobia, preconceito de raça, etnia, cor, religião, com o intuito também de causar terror, utilizando armamento, armas químicas, armas biológicas, armas nucleares, inclusive em relação à interrupção de telecomunicação em massa, tudo com esse objetivo, descaracterizando o viés político que foi tido anteriormente pelas nações em luta pela soberania, pelos movimentos beligerantes, que tinham esse hábito, mas por uma causa política, uma causa nobre. Inclusive, a Anistia Internacional criticou o Brasil até a tipificação do crime, porque poderiam ser enquadradas as pessoas nesse viés político, ainda considerando os movimentos políticos que temos sofrido aí desde 2012, 2013, até então não havia tipificação, e a anistia ficou receosa nesse sentido de pessoas com movimentos referendados, movimentos sociais, movimentos políticos, causas políticas, que essas pessoas fossem confundidas com terroristas aqui no Brasil. Bom, vamos falar um pouco mais de mundo. Professor, nós demos aí um exemplo da Espanha, né? E a gente tem outros recentes também, França, e aí a gente fala do 11 de setembro também, que ficou marcado na vida de todo mundo. Como é que se define e quem define o que é um ato terrorista? Quer dizer, existe alguma escala para dizer que aquele ataque, naquele sentido, com aquela maneira, com aquela característica, é um ato terrorismo? Como é que isso é dado? Nós temos uma mudança na estrutura de como os atos de terror começaram a ser praticados e como eles chegaram com a Al-Qaeda. Houve uma clara mudança. Nos anos 70, nós vivíamos uma época que nós tínhamos um terrorismo um pouco diferente, com as Brigadas Vermelhas, Baden-Meinhof, nós tínhamos com ETA, nós tínhamos o chamado terrorismo, é uma palavra complicada de usar, mas o terrorismo romântico, que vinha na década de 70, né? Que ele tinha esse fundo de causas que as pessoas defendiam, né? E ele tinha também um profissionalismo, existiam profissionais como Chacal e tal, que eram contratados por grupos para executar atos terroristas. Isso muda de escala com a entrada do terrorismo islâmico de larga potência na década de 90. Isso vem da cabeça do Osama Bin Laden, que são ações coordenadas e de alto impacto com alto número de vítimas. Antigamente nós víamos atos terroristas com vítimas que não ultrapassavam 50, 70 pessoas.
Com a entrada da Al-Qaeda no jogo, isso começou a mudar. Nós começamos a ter ataques com a morte de 200, 500, 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, como a gente viu no 11 de setembro. Esse tipo de terrorismo é usar a violência com objetivo político. Se você usa a violência com objetivo político, isso claramente internacionalmente, né, dentro das relações internacionais, a gente enxerga isso como um ato terrorista. Então nós vemos essa mesma característica, apesar da escala diferente, começar na década de 70 e chegar nos dias atuais. O ISIS ou ISIS, né, como nós vemos hoje, ele é simplesmente o quê? Ele é um filhote de toda essa estrutura da Al-Qaeda. Normalmente a gente ouve dizer, e aí há também esse crédito pelos ocidentais, para esses ataques partindo do extremismo islâmico. Isso procede, isso é fato ou é simplificar demais o que tem acontecido no mundo? Simplificar demais, porque nós temos aqui na América do Sul, por exemplo, as Farc, que é um movimento terrorista no âmbito da Colômbia, tá? Os atos praticados, como o professor bem citou, né, o ETA, na década de 70, 80, ainda existe sim um resquício dessa atuação. Nós vamos ter diversos movimentos espalhados pelo mundo, não só provenientes do islamismo, do extremismo, na verdade, islâmico, porque o islamismo em si, ele não tem esse condão de praticar terror. É uma religião como qualquer outra, inclusive que prega pacificação, assim como o cristianismo também. O problema são as vertentes extremistas. Uma das armas que se usa, normalmente a violência, deixar a população aterrorizada, né? Há algo que possa ser feito em relação a isso, professor? Quer dizer, como é que os países, eles tentam de alguma forma se resguardar de que a população fique aterrorizada e mude a rotina de vida por causa de ataques terroristas? Alguns, como a gente viu as imagens aí na Espanha. Na verdade, a grande arma que se tem contra o terrorismo, a primeira delas que a população deve usar é você não se deixar atemorizar, ou seja, você não pode ser refém da política do medo que o terrorismo quer impor. Cada vez que a população se retrai diante de um ato terrorista e evita viajar, muda os seus hábitos, né, isso mostra que o terrorismo está encontrando algum tipo de efetividade. Ou seja, as pessoas não podem se acovardar diante dos atos terroristas, não podem deixar de viajar, não podem deixar de levar a sua vida de uma forma normal. Mas do lado do Estado, as ações do Estado que visam combater o terrorismo, as mais efetivas que nós vimos, são essas que vêm desde o 11 de setembro. Quais são elas? Ela trabalha basicamente por meio dos sistemas de inteligência. O presidente George W. Bush, quando no dia 11 de setembro fez um pronunciamento à nação, depois dos atentados, ele disse que a guerra contra o terror será uma guerra silenciosa e nós muitas vezes não iremos nem comemorar as vitórias que nós teremos contra o terrorismo. Por quê? Porque basicamente se usaria os órgãos de inteligência para evitar o terrorismo. Ou seja, a inteligência, a infiltração, o trabalho a longo prazo, você mudar os corações e mentes de certos lugares onde essas pessoas estão sendo recrutadas, é o trabalho que precisa ser cada vez mais fortificado. E também a conversa, o trabalho conjunto que existem entre os serviços de inteligência do mundo. O M6 britânico, as 16 agências de inteligência que existem nos Estados Unidos, né? E todos os outros sistemas de inteligência que nós temos no mundo, quando eles trabalham em conjunto, quando eles conseguem dividir essas informações, compartilhar essas informações, você consegue, de uma forma muito mais efetiva, evitar que atos terroristas aconteçam. Nós vemos os atos terroristas, quando acontecem, como nós estamos vendo agora, quando esse sistema falha. Mas exatamente como o presidente George Bush falou lá no passado, nós não vemos o sucesso dos serviços de inteligência nas centenas ou milhares de ataques terroristas que até hoje foram frustrados. Ou seja, esses são os que acabaram passando nessa peneira, né? Mas muitos deles já foram evitados. E eu acho que tem sido um trabalho muito efetivo de combate ao terror que a gente tem tido, especialmente depois de 2001.
E nesse contexto que a gente vive no mundo hoje, professor, a gente tem, pode dizer que existe uma guerra entre o Ocidente, o Oriente, cristianismo, islamismo. Isso se coloca dessa forma no contexto, não? Essa fala deve ser evitada, até por conta do fomento a essas práticas, do terror que essas condutas causam, porque a ideia da raiz, a base dessas religiões é pregar a paz, a comunhão, a unidade. E dentro de cada uma delas, infelizmente, vão existir, sim, vertentes extremistas, assim como no judaísmo, no cristianismo, no islamismo. Existe, sim, uma política de intervenção, de interferência do Ocidente no Oriente, infelizmente, por conta da desestabilidade política, econômica, social, ok. Mas há que se buscar um equilíbrio entre essas relações. Não há que se fomentar uma guerra entre as religiões, entre as culturas. Na verdade, tem que se buscar algo, né, ao contrário do que se vem pregando, né? O problema, realmente, como eu falei antes, é o extremismo. É aquilo que surge dentro da própria religião, a concepção de purificação da raça, a jihad, né, a guerra santa que eles tentam promover, que é a bandeira do ISIS. E isso deve ser eliminado, essa ideia deve ser diminuída, dirimida, para que haja pacificação. Professor, historicamente, o que há por trás dos ataques terroristas? Porque a professora, inclusive, citou aqui a Guerra Santa, né? Fala-se que por trás da religião, dos propósitos de uma guerra religiosa, há outras coisas. Isso é fato ou não? É conversa? Não existe, claro, porque todo ato terrorista ele é um ato político. Só que ele é um ato político que até hoje não encontrou resultado. O terrorismo ele não é efetivo. Ele não é efetivo por quê? Porque até hoje o terrorismo não conseguiu nenhum dos seus objetivos. Se nós formos olhar todas as pressões que foram feitas por meio de atos terroristas políticos, seja do IRA no passado contra o Reino Unido, seja do ETA contra o governo espanhol, seja Brigadas Vermelhas, Baden-Meinhof, ou os grupos mais recentes, como o Al-Qaeda, como o Hezbollah, como o Hamas, nenhum desses grupos conseguiu atingir o seu objetivo por meio do terrorismo. O terrorismo, então, não é uma arma efetiva para conseguir o ganho político que esses grupos tentam alcançar. Vou pedir licença aos meus convidados e daqui a pouco a gente volta com o Direito Sem Fronteiras. Aguarde aí. Estamos de volta com o Direito Sem Fronteiras. O ataque às Torres Gêmeas, em Nova York, está completando 16 anos. E a onda de atentados terroristas não parou. No programa de hoje, falamos sobre o que mudou de lá para cá na forma de agir dos terroristas e nas ações de prevenção ao terror. Bom, falou-se que houve uma ação irregular, quando a gente cita o 11 de setembro e depois a captura de Osama Bin Laden, das tropas, naquele momento em que ele foi capturado e morto. Houve, de fato, o que existe sobre isso? Houve. De fato, houve. A ONU tem uma resolução número 1373 de 2001, que vai criar aí o Comitê Antiterrorismo. E esse comitê, inclusive, ele prevê que todos os estados, na verdade a resolução, prevê que todos os estados devem aderi-lo sem referendar no seu parlamento, aderir de pronto, quebrando inclusive o princípio da pacta sunt servanda, ou seja, o estado pactua, ele tem que cumprir, ele tem que analisar para ver se ele vai fazer parte. Enfim, nesse caso, eles utilizaram aí essa demanda de intervenção contra o terrorismo para referendar esse ataque, essa intervenção no Paquistão para capturar o Bin Laden. Só que já tinha o apoio do governo, não precisava ter sido cometido o assassinato dele. Isso foi contra a proteção aos direitos humanos, isso foi contra até a estrutura de direito colocada hoje, porque ele deveria ter tido um julgamento. Ele não poderia ter sido, de pronto, executado, ele deveria ter sido capturado e analisado a sua conduta. E realmente houve uma irregularidade nesse sentido, porque se qualquer suspeito de terrorismo for capturado e executado, como ficaremos o Estado de Direito, onde que se encontra nessa Professor, mais de 16 anos depois
do ataque às Torres Gêmeas, mais de 1.000 pessoas não foram identificadas, né? É possível que isso nunca aconteça. O que diz o direito internacional sobre essa questão? O que a gente tem aí? A gente tem muito mais uma questão doméstica do que uma questão internacional, né? Essas pessoas que estiveram nas Torres Gêmeas e que foram brutalmente assassinadas pelo ataque do 11 de setembro, pela Al-Qaeda, essas pessoas nunca vão conseguir ser identificadas, né? Mas nós temos instrumentos dentro da legislação americana, e dentro da legislação americana nós precisamos ver também que existem diferenças entre os estados, né? E ali nós estávamos no estado de Nova York. Então, dentro de toda essa estrutura, o direito internacional, ele não se aplica. O que se aplica ali são as leis locais, né? A gente tem a lei americana e a gente tem basicamente também a lei do estado de Nova York que se aplica para esse tipo de situação. Então, nesse caso, observando a legislação, nós sempre precisamos interpretar situações que aconteçam, como o não reconhecimento dessas pessoas que morreram nos atentados, de acordo com a lei local e de acordo com a lei de Nova York, nesse caso, né, do Estado. A imigração para a Europa, para os Estados Unidos, ela pode aumentar essa possibilidade de ataques terroristas? Bem, é um dos receios, né, de todos os estados, inclusive quando fecham as suas fronteiras, né? A Alemanha, por exemplo, apesar de estar abrindo as fronteiras, já sofreu alguns problemas oriundos dessa recepção, no sentido da própria cultura, está se chocando ali, mas não só a cultura, mas esse receio de possíveis ataques na entrada, porque às vezes não é possível controlar a origem da pessoa. O refugiado, ele vem sem documentação, ele vai, inclusive, ser protegido pelo Estatuto do Refugiado, que é um tratado internacional. A partir daí vai ser emitido, vai ser analisado internamente, cada estado decide de acordo com a sua soberania, como vai analisar a situação dele para que lhe seja conferido um documento, para que ele tenha acesso a direitos civis, às políticas públicas do Estado. E até que isso se processe, é possível que um terrorista não seja identificado e fique convivendo ali, articulando os seus possíveis ataques. Então, infelizmente, é possível sim. Como a gente já viu várias vezes acontecer, Exatamente. inclusive, O né? problema da imigração, nesse caso, é desse novo tipo de terrorismo que começou a surgir. Durante o tempo que eu trabalhei na Espanha, a gente viu muito isso depois do ataque aos trens em Madrid. Qual foi? Que a maioria das pessoas, dos terroristas, eles não eram mais recrutados dentro das grandes mesquitas, né? Eles eram recrutados em mesquitas menores, muitas vezes mesquitas que se estruturavam dentro de garagens, com poucas pessoas, com poucos clérigos, que iam chamando pessoas que teriam essa característica. E essas características mais extremistas, elas eram identificadas nas pessoas e essas pessoas aí trazidas para essas mesquitas. Então, na verdade, a ação que você vai ter contra o terrorismo, ela vai muito mais nessas mesquitas e aí nessas mesquitas você vai encontrar, nessas mesquitas que estão em garagens, em subterrâneos e tal, aí sim você vai encontrar imigrantes ilegais. E esses imigrantes ilegais que voam para esses países com o claro objetivo de cometer ações terroristas. Você teve isso na Espanha, a gente também viu acontecer a mesma coisa na França, a gente também viu acontecer a mesma coisa na Dinamarca, ou seja, vários países, Alemanha, Itália, quando tem esse fluxo de imigração ilegal, esse fluxo de imigração ilegal torna-se uma presa fácil para essas pessoas, para esses terroristas. E como é que isso se desenvolve? Isso se desenvolve basicamente porque esse imigrante que chega nesses locais, ele acaba buscando seus pares. E como a Europa tem um estado de bem-estar social muito forte, esse estado de bem-estar social mantém as pessoas numa linha de pobreza. Mantendo essas pessoas na linha de pobreza, você tem muito mais material humano para você buscar novos terroristas. Ou seja, uma pessoa chega na França, ela vai para um subúrbio. Naquele subúrbio onde ela está, na França, ela recebe um cheque do governo, né? As outras pessoas todas recebem cheque do governo, ninguém trabalha. Ou seja, aquilo ali passa a ser um caldeirão onde você pode gestar grupos terroristas.
Ao contrário de países como Estados Unidos, onde você não tem essa rede de proteção social, a pessoa tem que chegar e trabalhar, ela tem que se inserir no mercado de trabalho. E no momento que ela se insere no mercado de trabalho, aí ela encontra com uma pessoa de outra nacionalidade, ela encontra uma pessoa com a nacionalidade do país onde ela está imigrando, e aí aos poucos ela começa a fazer parte daquela sociedade sem ser subtraída para aquele caldo de cultura efervescente que você tem, terrorista, localizado em determinados guetos. Por isso que na Europa você tem muito mais guetos do que nos Estados Unidos. É fato que jovens, né, de todo mundo vêm sendo chamados a participar desses grupos terroristas, né? Como é que se resolve um problema como esse? Né? É a partir de uma legislação do país ou de uma legislação internacional? Quando esse jovem deixa o país e vai como imigrante para outro, onde ele vai atuar, como é que se faz isso? Há algum modelo que já está sendo adotado nos países para evitar? Porque esse poder de comunicação tem sido muito forte, né? A gente vê que o Estado Islâmico, inclusive, usa as redes sociais, a internet, para mostrar uns vídeos, aterrorizar a população, para chamar aqueles jovens. Como é que se dá isso? Milhares de jovens já foram recrutados, inclusive a maioria na Europa. E interessante que tem que haver, na verdade está acontecendo, um sistema de cooperação internacional, nesse sentido de bloquear essas ações. O próprio Google desenvolveu agora uma tecnologia para encaminhar, quando há uma pesquisa em relação ao terrorismo, Estado Islâmico, direcionar para outros sites de crítica à estrutura colocada. Porque os jovens vão se fascinando com a ideia, vão sendo ali ludibriados com aquele contexto e recrutados. Interessante que um dos executores que tem mais notoriedade no Estado Islâmico, ele era um jovem britânico de origem islâmica e foi com o intuito de auxiliar refugiados, de auxiliar na crise humanitária da Síria e acabou se tornando um dos executores. Ele matou, inclusive, um jornalista americano, um humanitário britânico, executou em frente às câmeras. Mas a necessidade de um sistema de cooperação internacional, nesse sentido, tanto das mídias sociais, como internamente, dos estados, em monitorar isso daí. Uhum. Não é uma tarefa fácil. Não é, né? Muito complexo. Primeiro que envolve o mundo, a minha pergunta tem a ver com isso. Nós vimos o ataque terrorista nos Estados Unidos, atualmente a gente está com ataques na Europa. Qual é o foco de interesse normalmente desses grupos? O que está acontecendo? O que vem mudando? Esses grupos, eles estão agindo mais na Europa porque é onde eles têm maior liberdade para agir. Não que eles não queiram agir em território americano, eles querem, mas o sistema de defesa americano, com o uso de drones, com o uso de técnicas de inteligência, infiltração, penetração em outros territórios, isso tem tornado os Estados Unidos um país mais seguro para a população do que a Europa. A Europa também, a gente não pode esquecer que ela é a porta para um fluxo migratório territorial que está muito perto dela. Ou seja, a Síria está ali do lado da Turquia, que já é uma porta para você entrar para o resto da Europa. E sem fronteiras, com o acordo Schengen, como você tem na Europa, que você tem livre trânsito de pessoas entre os países, você vai passando tranquilamente de um país para outro, sem posto de fronteira, e você vai avançando. Isso acontece também com os refugiados que você viu saírem do norte da África, que também se deslocaram para a Europa. Ou seja, esse fluxo migratório para a Europa torna a Europa hoje um continente muito mais vulnerável ao terrorismo do que os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, de um lado, tem um sistema de repressão ao terrorismo e prevenção muito mais efetivo que o europeu, né? E também tem a questão territorial de estar isolado com fronteira com o México, Canadá e oceanos dos dois lados. Ele tem uma proteção territorial muito mais natural do que a Europa para isso. Bom, é um assunto muito amplo, muita coisa vai acontecer. Eu queria agradecer a presença de vocês aqui no Direito Sem Fronteiras. Muito obrigado também a você que acompanhou o Direito Sem Fronteiras. Para rever nosso programa, acesse tvjustiça.jus.br. O nosso e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Um abraço e até a próxima.